Olá, amigos telespectadores do programa Fronteiras da Ciência. Conheci ele o ano passado, demorou para chegar no Fronteiras, aquelas coisas que a gente não entende por quê, mas de uma competência, de uma eloquência, de uma sabedoria muito grande. Ele, meu convidado de hoje, um palestrante espírita, está alocado lá no João Cabete, junto com a Sueli Lopes Fernandes, faz um trabalho muito bonito nessa área espiritual. E o tema, dessa vez, foi eu que escolhi. Normalmente eu gosto de pedir para o convidado escolher, mas eu queria falar sobre o mentor espiritual, que a gente sempre tem muitas dúvidas em relação a isso. Eu vi que ele já deu algumas palestras sobre o nosso mentor espiritual. Imagino que você de casa quer saber um pouco mais, né? Então, esse é o tema de hoje com o Dárcio Destro. E eu deixo só dar um recadinho rápido aqui do nosso amigo Alberto Santini Filho, que é um grande terapeuta ortomolecular, que aplica uma terapia ortomolecular com reposições de oligoelementos via derme, onde traz enormes benefícios para o equilíbrio físico e emocional. Essa técnica é muito usada nos Estados Unidos, na Europa, e ele é um grande estudioso, já esteve em 4 países estudando, se aprofundando disso, França, Bélgica, China, no próprio Brasil, enfim. Ele é um terapeuta ortomolecular de mão cheia. Você não precisa ir para São Paulo. Ele tem a clínica em São Paulo, porém também tem em Santos. Você pode saber muito mais acessando o site santineortomolecular.com.br. Então, se você está interessado, anote aí o telefone para agendamento, quem for da Baixada Santista, 13 3232 1909. E a clínica dele em Santos é na rua Júlio Conceição 209. E ele está fazendo o mesmo preço de antes da pandemia e ainda você pode pagar em até 10 vezes no cartão para ficar um precinho bem pequenininho para você, tá bom? Não tem desculpa, hein? Alberto Santini Filho. Dárcio, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no Fronteiras. Agradeço muito e de bate-pronto você, né? Não, vamos falar sobre o tema, nosso mentor espiritual. Mentor, guia espiritual, anjo da guarda, é a mesma coisa? Jadir, primeiro eu gostaria de agradecer novamente o convite que me foi feito. Fiquei muito feliz e estamos sempre aqui à tua disposição, tá? Muito Eu que agradeço a sua mesmo. presença aqui no Fronteiras da Ciência, sempre ilustrando a gente aí. Obrigado, viu? Então, Jadir, é a mesma coisa. Guia espiritual, mentor espiritual, enfim. Anjo da guarda, Anjo como da falam guarda, todos eles, na realidade, né? é a mesma coisa. É um espírito que nos guia, que nos auxilia e que nos ampara na nossa jornada. Perfeito. Bom, acho que aquelas perguntas típicas, né, de quem está em casa deve estar se fazendo, né? Todo mundo, primeiro, são muitas perguntas aí no meio do caminho, mas a primeira, todo mundo tem seu guia espiritual ou seu mentor? Vamos usar o mentor. Sim. Vamos adotar a palavra mentor, Okay. Pronto. O que seria de nós se não tivéssemos o nosso mentor espiritual? Evita da gente fazer um monte de bobagem. Evita um monte de bobagem, com certeza, porque ele tem a função qual é? Como de um pai que está guiando o seu filho na vida. Então, todos nós temos os nossos guias, independente das nossas condições evolutivas. Tanto o bom como o mal têm os seus guias espirituais. Então, ninguém está isento disso, né? Então, é muito certa aquela colocação, ninguém está só. Ninguém está só Nós porque os sempre temos tem juntos auxiliando, a nós, exatamente. Auxiliando. Quem é o guia espiritual? Quem ele foi? É algum parente já num grau evolutivo? O que é? O nosso guia espiritual, muitas vezes, eles são espíritos nas quais nós já tivemos até um convívio enquanto encarnado. Em outra vivência. Em outras reencarnações. Tá. Já estivemos juntos. Ou são espíritos que também nos amam profundamente. É fruto de vivências que já aconteceram no passado. Outras vezes, esses guias são patrocinados pelo próprio plano espiritual, que às vezes nos recomendam algum guia. Você não tem advogado, então vai advogado Sim, público. Exatamente, é mais ou por aí. menos nesse esquema. Mas isso não quer dizer que eles não tenham o mesmo amor por nós.
né? Então, são espíritos que assumem uma responsabilidade de nos guiar e de nos preparar e de nos tornar pessoas melhores, né? Entendi. São professores nossos. São professores nossos. Darcio, é assim, de que maneira eles costumam nos inspirar? Então, muitas vezes, inclusive depois, na hora que tiver uma oportunidade, eu vou falar como nós podemos entrar em contato com eles. Assim, essa é uma das minhas perguntas. Opa! Essa é uma óbvio, né? Podemos falar já? Quer então, falar já? Isso, não, falar. não, a ordem é você que determina. Não, Vamos lá, então é o não tenha seguinte, dúvida. muitas pessoas falam assim, puxa vida, o nosso guia espiritual, ele nos orienta. Então, ele nos inspira, nos intui determinadas situações. Um sopro na mente, como é que funciona Sim, isso? Uma inspiração que a gente tem? Uma inspiração. Às vezes, de repente, você tem uma determinada situação a resolver, uma pendência, e você parece que não vê saída. Uma dúvida, uma indecisão. Dúvida, seja de que coisa for. E você está lá quebrando a cabeça, e você busca até socorro numa prece, né? E passa um determinado momento que, de repente, alguns dias, ou num momento oportuno, aquilo te surge na mente como uma inspiração, e às vezes fala, puxa, já tenho uma ideia, como é que eu não pensei nisso antes? Deixa eu entrar no outro mérito, então, nesse ponto da conversa. A gente sabe que tudo funciona nessa vida por frequência. Sim. Né? É a física que está aqui ao nosso lado, né? Tudo é frequência. Então, quando a gente está numa frequência talvez mais densa, uma frequência não tão apropriada para você se conectar com o seu guia espiritual, ele também não consegue nos mandar uma intuição. Sim. Depende do momento que a gente está, na frequência que está o seu pensamento, que aí ele consegue transmitir alguma coisa. Porque tudo se ajusta por afinidades vibratórias. Então, para que eu possa assimilar melhor o meu mentor, eu tenho que ter uma condição vibratória boa. Não necessariamente igual à dele, porque a dele é melhor que a minha. Mas o meu bom, ele ajusta a dele onde possa haver, então, essa ponte, condição, né? essa ponte. Então, é necessário. Agora, se eu estou muito fechado, se eu estou assim, as minhas atitudes perante a vida são equivocadas, os meus sentimentos, então eu mantenho um padrão vibratório denso, pesado, é muito difícil. Então, esse é o ponto, né? Porque às vezes a pessoa está numa situação difícil, então ela também está com a cabeça pesada, né? Aí vem aqueles pensamentos, nossa, tudo acontece comigo. Né? Sim, sim. Aqueles pensamentos que atrapalham você estar numa situação mais calma. Sim, numa situação melhor. Para poder trabalhar em cima dessa ponte. Exatamente. Né? Às vezes muitas vezes abre-se uma brecha, entende? Abre-se um caminho. E quantas vezes nós, em desdobramento espiritual pelo sono, nós somos levados ao plano espiritual, e quantas vezes diretamente com os nossos mentores nós recebemos a orientação. Que ali é um meio de comunicação Sim, mais tranquilo. Mais tranquilo. Você muitas vezes é levado ao plano espiritual, você senta frente a frente com o seu mentor, eu falo por isso por experiência. Então, conversa com o teu mentor, ele vai te explicar, muitas vezes ele vai te falar, escuta, ele vai te alertar. Você, antes de reencarnar, você prometeu determinadas coisas e aí, até agora não tá nada. Cumprindo. Como é que nós vamos fazer? Né? Então, te alerta, te aconselha, te orienta. Então, sabe, essa ida ao plano espiritual é um local que realmente a gente pode nos conectar melhor. Conectar melhor, né? Eu ouço muitas pessoas que às vezes não estão nem dentro do campo da espiritualidade, como, por exemplo, pessoas que praticam cotidianamente a mentalização, Sim. ou a concentração, enfim, todo esse tipo de trabalho onde a pessoa entra para dentro de si, que são as meditações, né? Então, a meditação, dizem as pessoas que meditam, que é incrível como surgem grandes ideias nesse momento em que você está meditando. Exatamente. Porque, na verdade, imagino eu, agora conversando contigo, que a pessoa, então, está jogando o pensamento
numa certa frequência que facilita essa comunicação, Sim. né, com o seu mentor, e aí vem as ideias. Sem dúvidas. Onde ele sopra para você, olha, que tal fazer isso, né? Exatamente. Então, isso que eu até ia falar. Veja bem, nós passamos às vezes por tantas dificuldades e as pessoas vão buscar soluções em locais que nem têm condição de ajudar, ou até pior que a gente. É. E muitos deixam de ter a oportunidade de conversar com uma das fontes mais seguras que nós temos, que é o nosso mentor espiritual. E aí muitos podem perguntar, mas escuta, eu não sou médium, eu não vejo, eu não ouço, então como que eu vou fazer esse contato com o meu mentor espiritual? Eu sempre falo, olha, não há necessidade de mediunidade, porque se Deus fosse permitir que somente pudéssemos conectar com os nossos mentores, somente quem é médium, não. Deus abre a oportunidade para todos. Então, o que eu sugiro até? Nós podemos sim manter esse contato. É aquela coisa, Jadir. Nós vivemos numa cultura do barulho. Nós vivemos cada o barulho vez mais, né? Cada vez mais. É o barulho externo, onde você é música, é barulho de trânsito, são construções, obras, né? Sirenes. N tipos de barulhos que a gente convive com isso. Sem contar com o barulho interno. O barulho dos nossos pensamentos, porque o nosso pensamento não para. Eu tenho que ir no banco, tenho que fazer isso, amanhã eu tenho que fazer aquele compromisso. Então nós estamos... O que gera ansiedade também. Que gera ansiedade. Então você tem o barulho externo e interno. Então fica às vezes difícil, como você vai ouvir as vozes da espiritualidade, o teu guia, o teu mentor, para te poder orientar. Então é muito importante, né? É aquela coisa, você procura um local agradável na tua casa. Bom, então vamos lá. Agora que você vai dar é uma dica de como você conversar com o seu mentor, né? É. Tá. Como entrar em contato. Tá. Adentre um local agradável, fecha a porta, esquece o mundo lá fora. Esquece o celular também. Sim. É mais difícil, né? Então esquece o mundo lá fora. Faça uma prece. Faça uma prece, mas uma prece sentida. Uma prece verdadeira, uma prece do coração. E o mais importante, né, Darcy? Independente de qual religião seja a pessoa. Independente, não importa, independente. Faça uma prece. A prece é importante pelo seguinte: você pode não estar muito bem, mas o fato de no momento você estar fazendo uma prece, você elevar o teu pensamento, seja a Deus ou a Jesus, o fato dela ser verdadeira e você naquele momento levar esse pensamento, a tua frequência vibratória muda. Ela sai daquela estagnação negativa e muda para melhor. Então você consegue um espaço maior. E pede ao teu mentor que abre o teu coração, fala as tuas dúvidas, qual é o teu problema, o que te aflige, o que ele te recomenda. Às vezes nós estamos fazendo esse pedido e às vezes a pessoa nem sabe que ele está na tua frente sentado ouvindo você, né? E aí, o que atrapalha também as pessoas é a ansiedade de ter a resposta imediata. Imediatismo, né? Às vezes nós pedimos algo agora, mas nós queremos a resposta para daqui a 5 minutos. Então, temos que ter essa paciência. Então você faz esse pedido. Qual é a tua dúvida? E você também tem que ter a percepção da maneira como vem a resposta, né? Sim. Porque às vezes você passa pela resposta e não observa ela, não presta atenção Exatamente, nela, é o prestar né? atenção. É o prestar atenção. Você pede e deixa, porque ela vai vir na hora certa, no momento certo. Havia uma colocação do Espírito Emmanuel, né? Que ele falava: quando você solicitar algo aos teus mentores, benfeitores, seja pela prece, seja pelo pedido direto, guarda-te na paciência.
Não espere soluções imediatas, porque por vezes o plano espiritual está vendo como vai te auxiliar. E se naquilo que você pediu é importante, é interessante. Porque também nem sempre, muitas vezes, aquilo que você está pedindo é o mais importante para você, né? Às vezes você está pedindo algo que você julga importante. Mas não é, na verdade. Né? E eles estão vendo mais adiante e sabem que aquilo vai ser o motivo de queda. Não vão te dar. Não vão te dar, né? Você sabe que, uma vez, não vou falar onde eu estava e nem para onde eu queria ir, mas um caos meu. Uma vez eu estava querendo me mudar para uma outra cidade e estava negociando até meu imóvel, né? Onde eu queria me mudar, que estava negociando. E já estava meio caminho andado já, e aí eu sei que naquela noite, antes de fechar negócio, me encontrei com um amigo que morava naquela cidade que eu estava querendo ir. Quando eu falei para ele, eu falei assim, você é seu vizinho. Ele botou a mão na cabeça e falou assim, jamais, não faça isso, eu não aguento mais. Ele me contou 1000 coisas da cidade, 1000 coisas, me deixou assustado. Falei, caramba, né, ele está me desanimando. Logo em seguida, encontrei um outro amigo, que falou assim, nossa, eu estou chateado, o que foi? Perguntei para ele, ele falou assim, morreu um grande amigo meu na cidade e tal, por falta de recursos médicos. Falei, 2 coisas da mesma cidade, no dia que eu estava fechando o negócio. Falei, não, isso é um aviso, não tem como. Da primeira, eu me assustei. Na segunda, veio a pancada e falou, meu filho, sai fora. E eu saí fora. É verdade. Foi um aviso muito claro. Sim. E às vezes quando a gente está pedindo para os nossos mentores, claro que isso vai vir numa forma de inspiração no momento certo. Agora, quando você, por exemplo, é levado ao plano espiritual e quando ele quer que você tenha a lembrança exata daquilo urgente, então o que eles fazem em nós? Eles nos dão passe no nosso córtex cerebral. Então, dão um passe no córtex e isso ativa a nossa memória. Então, ao despertar, você tem uma condição mais ampla daquilo que aconteceu no plano espiritual. Eu vou explanar um pouquinho mais isso no próximo bloco, pode ser? Pode. Achei interessante isso aí, né? Pode. E também queria saber se você tem causos. Eu sempre peço os causos para os meus convidados, como você sabe bem. Tenho muitos causos. Sobre mentor espiritual. Sobre com mentor você espiritual. e com outras pessoas ou só com você? Com outras, pode ser que do decorrer eu me lembre, mas eu gosto de contar as minhas experiências. As suas experiências, porque, né? Assim, casos vividos. Vividos. Eu acho que esse, para mim, foi uma... Isso, a história que eu acabei de contar foi o guia espiritual. Foi, com certeza. Né? Falou, não faça isso, né? Com certeza. Bom, então é isso aí. A gente volta já com mais historinhas aí do Darcio Destra, rapidinho. Olá pessoal, estamos de volta agora em nosso segundo bloco, hoje conversando com o palestrante espírita. Normalmente ele está lá no Grupo Espírita João Cabete, onde preside a Sueli Lopes Fernandes, e ele costuma dar muitas palestras lá, e escolhemos o tema aqui no Fronteiras hoje sobre o nosso guia espiritual, o nosso mentor, nosso anjo da guarda, como você preferir, tá bom? E esse bloco é oferecimento do Sua Saúde Integral, do professor e terapeuta Daryl Champlin. Terapia baseada em ciência. É isso que você encontrará em Sua Saúde Integral, onde anos de estudos e pesquisas científicas vão de encontro com as tradições milenares que hoje estão sendo comprovadas pela investigação laboratorial no entendimento e tratamento de ansiedade, depressão, insônia e do controle da dor crônica, principalmente. O que oferecemos não é especulação e nem mágica, é o entendimento das mais recentes descobertas no campo da saúde mental e da aplicação na prática de protocolos que ajudarão a te recolocar no prumo emocional. Sim, existe solução. Converse conosco para saber quais são as terapias mais indicadas e disponíveis para você. O terapeuta é o professor Daryl Champlin. O agendamento é no WhatsApp, na telinha, 13 99 741 6022. Vou repetir, 13 99 741 6022. Você pode saber mais sobre ele também entrando no YouTube. Ele tem lá vídeos que ele grava de dicas, né? É só colocar lá TV Terapia, ok? Dada a dica. Darcio, vamos lá.
Você estava falando aí, eu te interrompi porque a gente terminou o bloco, né? Mas sobre esse corte no córtex que ele faz. Porque na realidade... Para te acalmar, abrir as ideias. Sim, não, assim... Porque a gente sabe cientificamente, desculpa interromper de novo, a gente sabe cientificamente, até foi uma pesquisa muito bacana do Dr. Sérgio Felipe, que a gente sabe que o nosso canal de comunicação é a glândula pineal. Sim, né? pineal. Ela que irradia uma frequência, ela que é a nossa anteninha, sim, né? O nosso telefone. Né? Glândula da mediunidade. É a glândula da mediunidade, exatamente, onde a gente se comunica e claro que você tem que estar manipulando ela organicamente para que ela entre num estado favorável, né? Certo. E acho que é aí que ele atua, provavelmente, imagino eu, olhando pelo lado da ciência. Sim, exatamente, provavelmente olhando por esse prisma, mas assim, às vezes é uma situação tão emergente, você precisa daquilo, é uma coisa que você tem que estar, quando você acordar, você lembrar já, porque você vai precisar daquilo. Então, né, no córtex cerebral, então eles dão passes, né, procurando fixar aquilo que lhe foi dito, para que você, ao acordar, desperte estas lembranças, essas ideias. Pode vir em forma de sonho também? Também pode vir, pode vir. Existem várias maneiras, existem várias formas que o plano espiritual trabalha para que essa mensagem chegue até você, né? Então pode ser também. E às vezes ela não é tão importante para aquele momento, mas é algo que você precisa saber. Então aquilo fica arquivado em você, na tua consciência. Então no momento oportuno, aquilo vai florescer, né? Como inspiração, ou como uma intuição, ou como alguma ideia que surgiu. Que vem do nada, né? Que veio do nada, exatamente. E muitas vezes as ideias vêm assim, vêm do nada, né? Você fala, puxa, que grande ideia que eu tive, né? Às vezes você foi inspirado, né? Quantas vezes você acha que teve uma grande ideia para resolver um problema? Pode até ser sua, mas quantas vezes não foi tua a ideia? E tem mais, falando dos nossos mentores, quantas vezes nós fomos medicados sem saber? Medicados, Quantas vezes passamos por problemas orgânicos, provavelmente, e nós recebemos o auxílio e o tratamento sem que tivéssemos a menor consciência. Por isso que eu falo, quando você falou, né, nós temos um mentor, né, no começo, eu falei, se nós não tivéssemos. O mentor tem poder total sobre a gente ou tem coisas que ele não se mete? Eu sei que nós temos o livre-arbítrio, obviamente, o livre-arbítrio é nosso, as decisões são nossas. Mas se a gente pedir ou ele achar que julgar merecedores, ele consegue qualquer coisa ou também tem suas limitações? Tem, porque veja bem, nós temos o nosso mentor espiritual. Então, muitas pessoas podem fazer uma ideia, meu mentor é um espírito da mais alta luminosidade, é um espírito da mais alta esfera, e às vezes não. Porque os nossos mentores também evoluem, também estão em processo evolutivo. Então, por exemplo, cada um tem o seu mentor de acordo com a sua evolução espiritual. Então, tem pessoas que, às vezes, uma evolução primária, baixa, por exemplo, um indígena que está começando as suas caminhadas, tem o seu mentor espiritual, mas vai ter um espírito muito mais elevado que tem condição de guiá-lo na vida. E assim somos nós. É que nem eu falo de um exemplo, uma criança na escola, está aprendendo beabá. Ela não vai precisar de alguém em mestrado, em pós-graduação, basta um professor. E assim somos nós, né? Então nós temos os nossos guias que sempre são muito mais evoluídos moralmente do que nós, e intelectualmente, que têm essa condição. Agora, Dárcio, é sempre o mesmo mentor de quando a gente nasce até o dia do nosso desencarne? Não. Ou podem surgir, ou o mentor fala assim, não aguento mais esse cara, ele faz muita bobagem, eu não aguento mais, eu quero tirar férias dele, depois eu volto. Fica você no meu lugar, depois eu volto. Tem isso ou não? Olha, acontece porque tem o seguinte, os nossos mentores, o que eles mais respeitam em nós é o nosso livre-arbítrio. Então ele fala, olha, vai para o caminho A. Se eu for no caminho A, eu vou me dar bem. Às vezes ele fala, vai pelo A. Eu falo, não, eu vou pelo B. Eu quero ir no B. Ele não vai interferir, não vai no B.
ele simplesmente fala, vai Não, quebrar sim, a cara, entendi, né? mas a minha pergunta é, sempre o mesmo guia ou pode mudar ao Então, longo? pode, às vezes os nossos mentores se afastam. O que eu quero dizer se afasta? Quando nós temos as condutas das mais infelizes e não em nada obedecemos às suas orientações e somos rebeldes, eles como que, tipo assim, se Lavo minhas afastam, mãos. se afastam, mas não nos abandonam. Não nos abandonam. Eles se afastam e deixam o barco correr. Estão lá atentos. E quando precisar, ou quando nós pedimos auxílio, eles estão lá para nos ajudar. Sempre que muitas pedimos, vezes, eles... só para não cortar, Jadir, às vezes os nossos mentores, eles têm tarefas no plano espiritual. Eles têm muitos compromissos. Eles não estão grudados conosco 24 horas. Eles têm seus compromissos espirituais. E às vezes viajam até outras esferas espirituais para aprendizado, para trabalho, por uma série de coisas. Então fica um guia espiritual conosco, emprestado, que tem a mesma qualidade moral e espiritual. Mas sempre fica um. Sempre fica um. Nunca a gente fica só. Eu imagino que o meu tira muitas férias. Eu ia te perguntar agora, eu esqueci, mas são tantas perguntas aí, porque a gente não tem só um guia, então pode ter vários. Agora, minha pergunta é, também assim, ele sempre nos ouve quando pedimos, e aí, claro, a interferência dele pode ser positiva ou não, de acordo com o nosso merecimento, ou o que ele julgar. Sim, eles nos ouvem. É aquele negócio, nós precisamos saber o que nós estamos pedindo. Que seja algo importante para a nossa condição espiritual, moral. Então, eles atendem com bom grado. Então, ele sempre recebe essas nossas coisas. Eu li certa vez, não me lembro aonde, mas que existe possibilidade de você descobrir se o guia está ali pertinho de você, te ouvindo. Eu sei, tem técnicas de você ter essa percepção do seu guia. Existe isso? Você conhece isso? Olha, para falar a verdade, Jadir... Você já sentiu o seu guia ali? Eu não conheço essas técnicas, mas o meu mentor espiritual, eu sei quando ele está junto. Então como que você sabe? Porque ele está aqui agora. Ele está aí agora? Está aqui. Então, eu sinto, eu percebo e sinto a vibração, sinto a presença, né? Sinto. Então... Isso é uma coisa perceptível, apenas não dá para explicar, é isso? É muito difícil a gente verbalizar isso do que você está sentindo. Porque você sente uma vibração amorosa, você sente algo... uma coisa maior, assim. Uma coisa maior, uma coisa maior. Entendi. Então eu sinto muito, porque nós trabalhamos juntos no trabalho que nós fazemos espiritual. Ele é médico, eu conheço o meu mentor, tive esse privilégio de conhecê-lo. Bom, peraí, então nós vamos entrar num fato mais interessante. Como é que você sabe isso? Porque... Eu sei que você faz psicografia também, né? Não digo psicografia, né? Eu tenho a condição mediúnica para fazer, mas, né? Então, acontece o seguinte, o meu mentor espiritual, eu o conheci, assim, desde os primeiros passos nos trabalhos dentro da doutrina espírita. E eu fui aprendendo e conhecendo que ele foi um médico. Ele é médico espiritual. Mas foi médico na Terra? Foi médico na Terra. Como André Luiz? Como André Luiz, exatamente. E aí, ele me fez uma colocação, uma vez, muito interessante. Porque eu estava frustrado, porque eu tentei fazer medicina e não consegui. De jeito nenhum. E ele falou, realmente você não ia conseguir fazer. Porque você, durante muito tempo, você foi um médico. Você foi um cirurgião. Só que agora foi planejado para você a medicina do espírito. Então, você não ia conseguir entrar. E, no conversando, me relatou que ele foi meu pai em outras vidas, e como pai e filho médicos, nós operávamos juntos. Nós tratávamos os pacientes juntos. E hoje ele na vida espiritual, eu encarnado, do trabalho na medicina espiritual, nossos trabalhos de cura, né, de espiritual, e ele do plano espiritual faz parte. Isso você tem como clara audiência? Como é que você tem essas informações? Como é que você recebe? Eu ouço, assim, muito intensamente, eu ouço.
Foi até engraçado, há pouco tempo, nós estávamos conversando fora do ar, que eu fiz um procedimento cirúrgico de hérnia. Mas antes, porque eu sou muito medroso para essas coisas, eu nunca tive nada, né? Então eu nunca passei por um procedimento assim. Eu confesso que eu estava um pouco apavorado. E aí eu pedia para o meu mentor nas preces, será que não pode fazer uma cirurgia espiritual? Será que eu não posso me ver livre dessa história toda? E falou, escuta, você não é melhor que ninguém, não. Você levou um puxão de orelha. Puxei, porque a gente leva pancada também. Que nem o Emanuel fazia com, Exatamente. com o Chico. Ele falou, você não é melhor que ninguém. Quantas pessoas humildes, simples, quantas boas pessoas fazem o procedimento que precisam fazer. Por que você queria ser o melhor que os outros? Você precisa fazer, sim. Agora, o problema é que nós vamos estar lá. Fique tranquilo, nós vamos estar lá. Mas nós não vamos poder simplesmente te livrar disso. Nós vamos estar lá, ajudando. Bom, esse já é um caos que você está me contando. Então, assim, teve... Ele dá muita puxão de orelha, assim, você? Não? Dá. Eu lembro que no começo, ele não gostava quando eu ia fazer um trabalho espiritual, quando eu ia barbudo. Você fala assim, sem fazer barba, barba para fazer, relaxo. Não barba. Ele está me olhando feio, então. Não. Sou até bem feita. É quando a minha era aquela barba relaxada. Sim. Ele não gostava muito. Ele falava, e aí? Não vai fazer, não? Então, ele gostava das coisas muito certinhas, muito justas, né? Então, já levei muita bronca, mas já tive muito auxílio, até de uma cirurgia espiritual que ele me fez. Dessa vez ele pôde fazer no ouvido. Foi muito interessante isso. Eu estava com um grave problema de otite. E no centro que eu frequentava lá em São Paulo, que meu mentor já estava, ele falou, não, nós vamos fazer um trabalho no seu ouvido. Eu tinha passado no otorrino e estava resolvendo muita coisa. Então ele falou, olha, você vai deitar, você vai colocar um copo de água do seu lado, vai fazer uma prece, vai ler o Evangelho e fica em concentração, fica em prece. E quando aconteceu isso, eu falei, eu vou querer ficar observando. E quando chegou no horário que ele tinha estipulado, que era às 8 horas da noite, chegou próximo disso, eu comecei como que a apagar. E senti fazer croque, croque, croque no meu ouvido, um barulhinho. Puxa vida. Apaguei. Acordei 20 minutos depois, aí eu falei, puxa vida, né? Não peguei nada, não percebi nada. E aí, então, tinha sido feito e eu já não tinha mais nada. Aí no seu caso já é uma aptidão que você tem, né? Porque a maioria das pessoas pode até perceber, mas Sim. ter esse canal de comunicação aberto é mais difícil, né? É mais difícil, mas eu consigo ter esse canal de comunicação. Mas aí, né? então, já é uma mediunidade, né? É mediunidade. É mediunidade. Ô Darcio, vamos fazer o seguinte, eu queria que você me contasse mais casos interessantes aí no próximo bloco. Tenho, tudo Pode bem. ser? Tem? Pode, com certeza. Então tá bom. Então vamos lá que eu vou chamar agora a nossa agenda do Fronteiras da Ciência. 2 recadinhos, é rapidinho. Preste atenção, já pega uma canetinha, não só para a agenda, como também depois para anotar o contato do meu convidado de hoje, tá bom? Então vamos lá. Vou começar com a agenda com a farmácia Homeofórmula, que agora está dando uma dica para o amigo telespectador do Fronteiras da Ciência, que é o MR Complex. MR Complex é uma união de 3 cogumelos que está trazendo um resultado incrível para defesa, imunidade e longevidade. Olha os benefícios. A união desses 3 cogumelos atua como um oxidante que protege o DNA celular e mitocondrial, aumentando a energia das células, que reduz a fadiga, melhora o desempenho físico e a memória, reduz níveis de triglicerídeos e colesterol ruim, modula o sistema imunológico e inibe processos inflamatórios, no fígado principalmente, e protege do dano oxidante que causa o envelhecimento e o câncer. Para mais informações sobre o MR Complex, procure as farmacêuticas da Homeofórmula. A Simone sempre deu dicas boas aqui no Fronteiras da Ciência e quando ela veio aqui, um monte de gente depois agradeceu porque seguiu as dicas dela, né? Então, ó, a farmácia Homeofórmula fica na rua Bahia 194
E lembrando que também tem um empório, que pertence ao Meu Fórmula, que fica na rua Tolentino Figueiras, 147, tá bom? E a farmácia, Rua Bahia, 194 Gonzaga. O último recadinho vem da Seitonoye do Brasil, Regional Santos, que comunica, junto com a Associação Fraternidade, convidam para a Conferência do Sucesso. Vem aí o palestrante Luiz Ideu Tamaro, que é preletor grau sênior da Seitonoye. Os temas: a espiritualidade na vida do ser humano e amor e fé à base familiar. Esta conferência é um grande aprendizado para o nosso dia a dia. Todos serão muito bem-vindos. Vai ser no dia 4 de julho, das 20 às 22 horas. O endereço é o próprio da Regional de Santos, que é na rua Leonardo Reutemann, 17, em Santos. Você quer mais informações? Pode ser lá mesmo na Regional ou em qualquer Seitonoye, ou se preferir, pode ligar no 3232 6687, tá bom? Ó, vou repetir aí, Seitonoye 3232-6687 e a gente volta com o meu convidado Darcio Destro já no terceiro e último bloco. Olha, estamos de volta no nosso terceiro e último bloco e quando o assunto é gostoso, passa rápido. Eu estou conversando hoje com o palestrante espírita Darcio Destro sobre os nossos mentores espirituais. Já deu muitas informações sobre os mentores e agora ele está contando alguns casos aí. Ele que tem uma mediunidade mais ostensiva, né, desde muitos anos atrás, né? Então ele muitas vezes tem muitas informações aí que podem nos ajudar a passar, né? Até como ele deu a dica também de como a gente se concentrar para poder facilitar esse canal de comunicação, essa ponte entre a gente e o mentor, né? Então tudo isso eu acho que é muito importante para o nosso dia a dia, para a nossa evolução, para as tomadas de decisões, né? E esse bloco é oferecimento da loja Mago Merlin. O André da loja Mago Merlin avisa os telespectadores que chegou a pedra purpurita, que foi a pedra que indicou Américo Barbosa aqui no Fronteiras da Ciência em dezembro de 2022, falando, olha, a pedra de 2023 é a pedra purpurita, então tem um lote grande lá na loja Mago Merlin. Além disso, lá você encontra também velas de todos os tipos de tamanhos, banhos e ervas, imagens de orixás, imagens em resina de deuses, incensos, tocha de limpeza, linha de radiestesia, livros, pedras brutas e roladas do tipo A, que é a melhor que tem, e muito mais, tudo pelo melhor preço da Baixada Santista. Não precisa ficar andando por aí não, vai direto na loja Merlin, que fica na rua Pereira Barreto, número 12, tá bom? Tomou nota? Gonzaga, rua Pereira Barreto, número 12. Darcio, o que mais você pode contar das suas experiências com o seu mentor? Tem um caso para mim, eu achei muito marcante, muito importante. Assim, quando eu comecei a estudar a doutrina espírita, eu fiz escola em São Paulo, Grupo Socorrista Maria de Nazaré. Então, ele era afiliado à parte da Aliança Espírita, que é muito rigorosa. É bem rigorosa. Muito bem. E nós íamos passando de grau. Então nós fazíamos exame tanto de conhecimento escrito como espiritual, né, para ver se estava apto para seguir em frente. E quando eu cheguei no meu último grau, foi interessante que nós passávamos para aprendizes do Evangelho, assim, o último grau era discípulos de Jesus. Até a gente recebia um distintivo. Ia recebendo títulos para cada grau, né? Exatamente. Federação dos discípulos de Jesus, toda aquela coisa. Muito bem. E foi interessante que nós estávamos numa parte probatória, né? E guiado por ele, um dia, foi tipo de um sonho, mas não foi sonho, porque é aquele sonho que você vive, sente e participa. Eu e havia mais um grupo de estudantes, estávamos então dentro de um transporte que subia, sempre em linha reta, um transporte espiritual. Muito bem. Havia janelas, mas a visão exterior nos era vedada. Você não conseguia ver fora. Esse transporte, ele pousou em determinado local.
nós descemos e eu vi uma casa maravilhosa, branca, com portões altos, muito linda. E ainda eu falei para alguém, aqui é a casa de Maria de Nazaré no plano espiritual, mas eu me referia à casa à contraparte espiritual do nosso grupo físico. É a casa Maria de Nazaré no plano espiritual. E eu entrei por uma porta que estava aberta lá, eu entrei. E comecei a passar por um corredor, e eu sabia que tinha alguém do meu lado, que era o meu guia que estava me acompanhando. Então, o que foi marcante foi que o chão trazia umas condições luminosas, que a luz do ambiente brotava do chão. E tinha algumas em cima, todas ovaladas. Então, tudo brilhava, brilhava. E, de repente, eu entrei num local e tinha uma espécie de uma livraria e tinha uma senhora. E interessante que ela me chamou pelo nome. Ela falou, Dárcio, entre. Eu entrei. Ela falou, Dárcio, você já leu No Mundo Maior? Eu falei, olha, se é uma das obras do André Luiz, eu já li, sim. Ela falou, pois então releia. Aí, quando eu voltei, quando eu acordo, eu lembro nitidamente disso, fui na minha estante, peguei o livro, estava lá que eu tenho. Eu falei, bom, alguma coisa me chama a atenção aqui. Engraçado que nos primeiros capítulos, eu não sei se talvez do capítulo 4º ao 6º, ou do 5º ao 6º, havia uma colocação do espírito do mentor Eusébio, que fazia uma preleção para espíritos encarnados que no mundo físico estavam nas escolas espiritistas e bem para espíritos desencarnados. Isso ainda é naquela época de 1930, 40, alguma coisa. E ele falava àqueles alunos que lá estavam sob a luz do luar, numa determinada praça, o que era ser discípulo de Jesus. Então eu fui levado para assistir uma palestra desse tipo no plano espiritual. E isso me marcou muito. E o livro trazia essa colocação que trazia uma orientação muito Antes da grande. Continuidade no assunto, deixa eu só deixar o seu telefone para o telespectador, o WhatsApp, ele está dando o WhatsApp aqui, né? Se alguém quiser fazer alguma pergunta para ele, fica à vontade, né? Uma vez que o Fronteiras não é ao vivo, então quem quiser fazer a pergunta, aí pode mandar no WhatsApp, né? Na medida do possível ele responde. É o 13, que é da Baixada Santista, 98 157 7601. Vou repetir, 98 157 7601. Se você não anotou, não tem canetinha, pouquinho antes de terminar o programa, eu passo novamente o telefone do Dárcio, tá bom? Voltando ao assunto, você acha que toda essa visualização que você teve foi para, então, essa mensagem que está contida no capítulo 5, 6 do livro? Fixasse melhor. Entende? Mostrando... É uma coisa Você releu o livro inteiro, mas você falou, é nesse ponto que eles estavam querendo dizer para mim. Eu reli o livro inteiro, mas aqueles 2, 3 capítulos diziam claramente. Fundo. Era. Fundo, né? Muito claramente. Né? E a gente tem que passar por algumas... Um dia eu lembro que eu adentrei um departamento do plano espiritual. Acordado, dormindo? Não, dormindo. Dormindo. Mas eu estava consciente, porque eu estava muito leve. Aí um tipo de um médico, mas não era o meu mentor, mas estava a serviço dele, a pedido dele. Falou, Dárcio, eu vou te passar um aparelhinho agora aqui, que você não precisa ficar com medo, que não dói. Eu falei, eu já sei, porque eu não estou em corpo físico. Eu lembro todos os diálogos. Eu estou em corpo perispiritual. Ele falou, exatamente, eu me sentia muito leve. Aí começou a passar um aparelhinho, esse espírito, começou a passar um aparelhinho, eu comecei a sentir algo gostoso, um bem-estar, mini choquinhos, mas agradáveis. Aí depois eu vim saber pelo meu mentor o que era aquilo.
aquilo foi feita uma limpeza no teu perispírito, porque você mexe com muitas pessoas, às vezes enfermas, pessoas com N dificuldades, às vezes, queira ou não, acaba absorvendo alguma coisa. Então, fizemos uma limpeza. Limpeza. Então, deixa eu aproveitar e te perguntar outra coisa. Os obsessores, eu ia te perguntar sobre o obsessor, mas o nosso guia espiritual, ele também nos ajuda a nos livrar dos obsessores, não? Ou ele não entra nesse mérito? Ele nos ajuda, sim, né? Mas o trabalho é nosso. Porque se nós temos obsessores, é porque nós abrimos as portas. Então, cabe a nós fechar a porta. Então, eles vão nos auxiliar a fechar a porta. Eles não vão interferir, porque eu posso ter um obsessor. Mas se eu me identifico com aquele obsessor, se eu me comprazo em tudo aquilo, eu estou aceitando. Então, ele simplesmente vai lamentar, mas... né? Entendi. Quando tinha te perguntado pouco tempo atrás, né, como sentir se você está com o seu mentor próximo de você, para você não vale, porque você tem mediunidade. Mas uma pessoa que não tem, todo mundo tem mediunidade, mas quem não tem uma mediunidade um pouco mais ostensiva, é mais difícil ter percepção. Então eu vi, eu não me lembro bem, mas eu lembro que alguém escrevia, olha, observa se tem isso, tem aquilo, alguns detalhes assim, que você percebe que ele está ali com você. Você sabe de alguma coisa assim, nesse sentido? Eu não sei, Jadir. Para falar a verdade, eu não sei algumas situações exteriores, né, que possam ocorrer para mostrar que o teu guia está aí. Não sabe. E quando você faz palestra sobre esse assunto, o seu objetivo principal é ensinar as pessoas a conversar com o seu guia? Não, eu já fiz, né? Em várias casas espíritas aqui de Santos, esse tipo de palestra. Mas você tocou no assunto de palestra, ocorre muito o seguinte. Às vezes eu estou fazendo uma determinada palestra, estou disserrando um determinado assunto e, de repente, eu começo a me sentir meio esquisito. E quando eu dou continuidade, eu já estou assimilando o pensamento. Então, às vezes... eu faço até um determinado ponto e, às vezes, quem termina... Você é intuído, é isso? Exatamente. Então, assim, vem o pensamento, eu não tenho controle sobre o pensamento, eu estou consciente. Eu sei o que eu estou falando, mas eu não sei o que vem na palavra seguinte. Tá. Como eu estou falando com você agora, estou consciente, mas não sei o que eu vou estar falando daqui a um minuto. Então, às vezes, muitas vezes, essa palestra foi terminada por mentor. Através da sua intuição, sim, que você está recebendo, né, as informações. E nós temos também espíritos protetores, familiares, entes queridos, que também sempre estão a nos proteger. Funciona, né, numa espécie de mentor, mas acontece que são subordinados ao nosso mentor espiritual. Mas você acha que essa intuição ela vem de acordo com a plateia que você está? Porque a minha pergunta foi... né, qual o seu objetivo principal quando você fala com uma palestra sobre os mentores? É para ensinar as pessoas como se comunicar com elas? Para ensinar, porque na realidade o fator de se comunicar é um dos tópicos da palestra. A gente procura trazer e mostrar para as pessoas que elas não estão sós, que elas têm um amparo, que elas têm um guia que vela por elas, que ajuda. Agora, esse fato de buscar o entendimento com o nosso guia é um dos pontos que a gente conversa e procura esclarecer. Entendi. Eu acho muito bonito, tem um quadro antigo, não sei se você pode até ter visto, que retrata bem os nossos mentores. Tem duas crianças correndo atrás de uma bola. E a bola está na frente e tem um precipício muito grande lá embaixo. E as crianças despreocupadas correndo atrás da bola e atrás delas um anjo, com as asas abertas, assim, como se estivesse amparando aquelas crianças. Então, esse quadro simboliza muito, né, essa ação situação, dos nossos mentores. Né? Eles não vão resolver os nossos problemas, porque nossos problemas são nossos e nós temos que aprendê-lo com eles. Temos que passar por alguns deles. Passar, superar para crescer. Mas eles estão sempre a nos ajudar ao melhor caminho. Orar ajuda a se comunicar com... Nossa, e muito. Orar é fundamental em tudo. Oração te abre os caminhos com o plano espiritual.
Já teve situação dentro da sua mediunidade, numa conversa ou numa percepção intuída pelo seu guia ou por alguém que te emocionou instantaneamente, trouxe à flor da pele uma emoção maior? Eu passei uma emoção muito grande, não que ele me intuiu algo, mas eu tenho uma coisa, algo que eu vivi, porque eu tinha o meu guia espiritual e um dia uma trabalhadora de uma casa espírita, tudo isso em São Paulo, eu morava em São Paulo ainda, ela tinha uma mediunidade muito grande e ela incorporou o meu mentor espiritual. Ah, é? Exatamente. E aí eu estava numa outra sala, falaram assim, Darcio, o teu mentor quer falar com você. Numa outra sala. Eu fui. Então ela era o meu mentor pelas próprias situações. E quando eu entrei na sala, eu senti uma alegria, uma paz que eu não consigo transmitir. Eu sentei, aí falou o seguinte, olha, você quer trabalhar comigo? Eu estava começando a trabalhar, eu falei, quero. Ele falou, porque você não é obrigado. Eu falei, não, quero. Então, eu quero que sempre que você for tratar alguém, a trate com muito amor e carinho. E o resto deixe por nossa conta. Eu falei, não, tudo bem. Aí fomos conversando, eu falei, escuta, eu gostaria de fazer uma pergunta. Ele falou, pode fazer. Eu falei, nós temos algum grau de parentesco? Esse momento foi muito emocionante porque ele estendeu a mão e me pediu a minha mão. Eu dei a mão e ficou segurando na minha mão. Através da mulher? Através da médium. Tá. Segurando na minha mão. Ela recebia o que estava acontecendo com ele. Ela começou a rolar lágrimas nela. E em mim também. Ele falou, digamos que em outras vidas eu fui teu pai. Que legal. Né? Isso foi uma situação assim das mais incrível, emocionantes, né, que eu tive. Darcio, só para o telespectador entender também, bacana essa história, mas assim, para entender, você hoje colabora aqui em Santos, no João Cabete, né? Que dia da semana? Assim, eu tenho o meu trabalho na parte de cura às quartas-feiras. Na parte de cura. Isso. Quartas-feiras. Quartas-feiras. Mas né? tem que fazer uma entrevista prévia lá? Como as é que pessoas é? que É gratuito, passam... só lembrando todo mundo que é gratuito, não se paga nada, não, tá não, bom? as pessoas que passam pelo tratamento, elas passam por uma entrevista prévia. Que é né? na terça? Na terça-feira. Terça-feira tem que chegar lá que horas? Olha, é bom ir cedo, viu? Cedo. Porque aumentou o número de pessoas. Então a gente sugere que, acredito que umas 17 horas, por aí, pouquinho antes. João Cabete, a rua Santos Dumont. Santos Dumont 227. 227. Agora o nosso tem a casa no 209, né? As duas casas fazem o trabalho de cura no mesmo dia. Então, entendi. Então, terça-feira você faz uma entrevista prévia na rua Santos Dumont 227, chegando às 5 horas da tarde. E na quarta-feira ele faz o trabalho de cura que ele tem ajudado. Foi o último assunto que ele teve, falamos sobre isso em outubro do ano passado. Exatamente. Né? Deixa eu passar mais uma vez o contato do Darcio. Darcio Destro, para quem quiser falar com ele, mandar uma pergunta, né? Pelo WhatsApp, por favor. 13 98 157 7601. Aí na telinha, 13 98 157 7601. Darcio, eu quero te agradecer de coração a entrevista, foi uma delícia, foi um papo maravilhoso, que agradeço. Como o anterior, foi muito bom. E o bom também, Jadir, é que eu tenho ido muitas casas espíritas aqui da Baixada, sabe, né? Então abre um leque muito grande de Então outras casas podem te chamar para palestra? Sim, eu faço em São Vicente, Cubatão, aqui em Santos. Está aberto, ele está abrindo o caminho aqui. Quem quiser chamar o Darcio, é o telefone que eu dei aí, tá bom? O próximo programa eu vou trazer aqui o Jô Bartalo, ele que faz um trabalho também gratuito, também, viu? De cura, mas usando o poder dos gráficos radiônicos. Eu sei que cada vez que ele vem aqui, ele lota até dezembro, porque o tratamento dele também é muito bom e gratuito, tá bom? Darcio, muito obrigado de coração, agradeço. Eu que agradeço, Albino, e estou sempre à disposição, viu? Um prazer grande estar aqui. Obrigado, meu amigo, fico feliz obrigado com você aqui. E você de casa, obrigado pela audiência e pelo carinho de sempre. Paz, saúde e prosperidade.